gente não tem que pensar quem é que vai mandar, a gente tem que pensar como é que essas informações vão se integrar. Porque imagina só, você manda da Folha e você manda da SST e não tem integração. Você vai ter problema com isso. Ninguém quer ser o pai desses eventos aí que estão vindo, né? Na tua opinião aí, de quem é essa responsabilidade? Mas de uma coisa eu tenho certeza, né? A maioria dessas empresas de pequeno porte e microempresa, quem toca o barco lá dentro nesse sentido é profissional de DP e RH. Está começando Dominando é Social, o podcast da NIT Treinamentos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Dominando é Social. Antes de começar, eu gostaria de dar um super recado para quem ouve a gente ou está assistindo, que agora nós estamos no Spotify. Olha só que bacana, agora você vai poder ouvir o podcast Dominando é Social aí quando você estiver indo para o trabalho, lavando louça, na sua casa aí, fazendo suas atividades. Isso é muito bom, tá? Essa é mais uma novidade e nós estamos juntos e também você vai poder ouvir não só a gente no Spotify, como também na Deezer, no Apple Play e no Google Podcast. Nós estamos em todas as plataformas de streaming, então não perde a oportunidade de nos acompanhar também nas plataformas de streaming, tá? Aqui no podcast Dominando Social é um programa onde a gente sempre traz os melhores conteúdos e mais atualizados sobre o E-Social. Você verá aqui atualizações, oportunidades e também histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Luciano Pimentel, especialista em E-Social e professor da NIT. E hoje nós temos convidados, tá? E ele está aqui comigo e eu vou chamar agora o professor de SST, Edivaldo Gregório, que é uma referência no assunto e tem um amplo conhecimento sobre SST no E-Social, gestão de FAP e gestão de risco. Então, Edivaldo, seja bem-vindo aqui à NIT. Olá, Luciano. Estou muito satisfeito, feliz por estar aqui nesse momento aqui, debater um assunto de extrema relevância para os profissionais de DP, RH e SST. Então, pessoal, eu chamei Edivaldo aqui porque ele é um dos profissionais que mais entende sobre o assunto do tema de hoje do nosso podcast, onde nós vamos falar sobre os desafios da implantação de SST no E-Social. A área de SST no E-Social, desde o começo, já dizia o grande e saudoso mestre Maia, que é a área mais complexa no E-Social, né? E por quê? Porque as empresas não fazem simplesmente isso, né? É uma área mais complexa de se implantar, porque tem também uma legislação bem específica ali que envolve essa área de SST, tem toda a matéria tributária que envolve a área também e os desafios das empresas em se adequarem, tá? E é uma área também fundamental e importante para as empresas. Então, desde o começo da implantação da E-Social, lá no início do projeto, já se sabia dos desafios de implantar essa área. Inclusive, o grupo de informações da E-Social de SST já passaram por diversas modificações, mas parece que em 2021 o negócio vai, né? Segundo informações oficiais, com base no último cronograma de implantação, a gente deve ter aí grupo 1 e grupo 2 da Social já entrando com a área de SST no E-Social e concluindo a implantação do E-Social, que é a última fase, acredito que é a fase mais importante para essas empresas, tá? Então, Edivaldo, seja bem-vindo aqui na NIT mais uma vez e te apresenta, fala um pouco do teu trabalho aí para o pessoal que está ouvindo a gente te conhecer. Bom, eu sou professor consultor de segurança e saúde no trabalho. Basicamente, o meu foco de atuação é relacionado à gestão do fator acidentário de prevenção, gestão de riscos e atrelado aos eventos aí que serão impactados, né, no E-Social pela área de SST. Em resumo, né, a minha atuação ela tem muito mais o foco do impacto de você não fazer gestão de SST do que pelo fato de você fazer, que a maioria das empresas adota, que é cumprir norma regulamentadora. Então, muito no sentido de auxiliar as empresas e profissionais na redução de custos, na conformidade com dispositivos legais, levando em consideração a legislação trabalhista, previdenciária e tributária, e também promover ambiente de trabalho mais seguro e saudável para os trabalhadores, né, que são os principais ativos de uma organização. Por formação, eu sou engenheiro de produção, né, pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho, atuo na área de SST aí há mais de 10 anos. Né? Hoje, atuo com consultoria, capacitação, tenho uma empresa, né? Mas também já trabalhei dentro de outras consultorias, trabalhei aí mais de 7 anos dentro da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Então, ou seja, né, tive uma vivência bem ampla e passando por todas as partes envolvidas no que diz respeito à área de SST.
E relacionado ao trabalho que realizo aí de consultoria, capacitação, também consigo, né, consegui ter aí ao longo dos anos uma amplitude bem grande, felizmente, né, tendo mais de 2.500 alunos já participando de algum curso meu, realizando mais de 1.000 horas de consultoria, tendo trabalho realizado de forma... Hoje a gente está muito no online, no trabalho remoto, né? Mas já tive felicidade de desenvolver trabalhos presencialmente falando aí em mais de 7 estados. Então, me sinto bem feliz e à vontade por estar aqui falando desse assunto e por ter vivenciado isso aí ao longo dos últimos anos. Mas bora falar um pouco sobre um tema que sempre vem à tona também, que é a questão da responsabilidade do envio, né? Tá chegando aí a fase de SST para o grupo 1 e grupo 2, aí começa o pessoal da contabilidade a dizer, avisar o cliente, tá chegando a fase de SST aí, hein? Alguém tem que enviar esse negócio aí, de quem é a responsabilidade? E aí fica, né? Ninguém quer ser o pai desses eventos aí que estão vindo, né? Na tua opinião aí, de quem é essa responsabilidade? Como é que as empresas podem lidar com essa novidade, né, que está vindo aí? Novamente, aquele ponto, a responsabilidade é da empresa. Eu, como um tomador de decisão da empresa, o que eu iria fazer? Peraí, quem que está envolvido no negócio aqui? E se você for avaliar nesse sentido quem é o tomador de decisão, quem é que vai ser nas empresas? A pessoa que vai estar dando a cara a tapa vai ser o profissional do DP e RH. Isso nós podemos generalizar. A maioria das empresas, quem vai estar puxando isso lá é o profissional do DP. Fazendo, né? Já está fazendo, na verdade. Mas com os eventos de SST, quem vai puxar isso é quem? O profissional do DP. Aí o que ele vai fazer? Eu, se estivesse no lugar dele, o que eu faria? Peraí. Eu vou chamar a contabilidade, porque a minha folha aqui, eu só faço trâmites internos e tal, mas a folha, quem faz tudo, apuração e tal, é ela, então eu vou chamar ela, mas eu também vou chamar a minha consultoria de SST, eu vou colocar os dois na frente, porque daí o que acontece? Você tem a contabilidade está utilizando o seu sistema ERP lá de folha de pagamento para fazer a transmissão dos eventos. Eu chamaria os dois e aí, como é que nós vamos fazer? Porque existe a possibilidade da contabilidade continua mandando, vem a consultoria de SST e manda as informações do evento de SST. É a possibilidade de informar de sistemas distintos. Distintos. Né, só que, particularmente, eu não recomendo fazer isso. Porque, olha só, informar uma coisa... Olha a possibilidade de comunicação hoje, imagine... Entendeu? Né, eu chamo quem vai ser? A consultoria de SST não vai dar para ser ela. Por quê? Porque ela não vai ter toda a estrutura lá da folha para fazer. O que é mais viável? A estrutura lá da folha fazer isso. Aí a gente vai precisar ter o quê? Uma integração. Integração de SST com a integração lá do sistema RP de folha de pagamento para fazer essa transmissão. Alguns sistemas de folha trabalhando em módulos de SST justamente para tentar atender essa demanda, né? Porque também quando a gente pensa em social, a gente não tem que pensar só em social. A empresa não vai só fazer algum ajuste ali para declarar social, ela vai realmente ter que fazer a gestão de SST, ela vai ter que fazer isso e ela vai precisar de um software. Então, ela vai incluir esses dados no software e o software pode gerar dados, né, que são necessários para declarar social. Hoje o que acontece? Assim, as empresas de sistema de RP, folha de pagamento, que se prezam no mercado, quando eu falo se prezam, é que elas entregam algo minimamente bom. Não quer dizer que é bom, minimamente é o básico que uma organização precisa. Elas já incluíram módulos de segurança, medicina. Por quê? Para atender isso lá, eu recordo isso que lá em 2017, 2018, né, o E-Social ganhando cada vez mais força na área de SST, elas tiveram que ir se estruturando, fazendo especificação, né, particularmente prestei alguns serviços de especificação. Era muito mais robusto, né? Muito mais robusto, então elas precisavam se adequar. Por quê? Porque pensa aqui comigo, você tem uma empresa e você tem um sistema teu de folha. Você. E aí, de repente, você tem a necessidade do quê? Necessidade de SST. O que você vai fazer? Você vai sair no mercado e procurar um software de SST ou procurar um software que tenha tudo. Você vai procurar um que tenha tudo. E aí surge a necessidade de... Opa, eu tenho que me atualizar, senão eu vou perder meus clientes. Entendeu? Então, isso foi o que aconteceu. Então, hoje tem isso. E aí, o que acontece? Hoje, a empresa lá ela tem o seu sistema de folha de pagamento, que tem os módulos de segurança e medicina. E ela tem a consultoria. E hoje, minimamente, as consultorias têm um software ali, até pensando em social, de SST. A questão que fica a gente não tem que pensar quem é que vai mandar, a gente tem que pensar como é que essas informações vão se integrar. Porque imagina só, você manda da folha e você manda da SST e não tem integração. Você vai ter problema com isso. Essas informações elas têm que ser comunicadas. Imagine só uma outra coisa que pode acontecer. Você foi lá no teu sistema ERP, você pegou e fez várias atualizações, movimentações de empregado. Isso tem reflexo para a área de SST. Aí o que você faz? Você vai mandar uma planilha para SST, tive todas essas movimentações aqui. Até o dia 15 do mês seguinte, isso daí tem que estar tudo ok.
Pô, aí imagina só uma consultoria de SST que tem 3 mil clientes, recebendo planilha torto de... Lógico, não são os 3 mil que vão entrar agora, mas vai chegar um dado momento que sim. Recebendo planilha de tudo que faz, pega seu e-mail, faz download. Consegue ver que isso deve chegar um momento que isso... A gestão fica bem difícil. Não tem como você fazer isso. Você tem que ter uma integração. Pera aí. Web Service atualizou aqui, atualizou no RH, folha de pagamento e tal, isso daqui automaticamente já atualiza lá no sistema de SST e gera alerta. Ó, teve movimentação, exame, fator de risco, mudou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mesma coisa, por exemplo, um comunicado de acidente de trabalho. Imagina, olha só, aconteceu um acidente de trabalho com o funcionário. Você vai lá no sistema, aí você registra o atestado, registra a CAT, faz tudo bonitinho e aí você manda aquela papelada para a folha de pagamento. Aí a folha de pagamento vai agendar a perícia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o que, registra. Pô, era muito mais fácil que na hora que você estiver cadastrando já tem integração e já lança todas essas informações para lá. Ó, o afastamento dele em INSS começa a contar no dia tal, e vai, aí o campo deveria ficar em branco, porque como a gente não sabe quando que volta, fica em branco o campo. Deveria, entendeu? Então, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é de todo mundo. O profissional do DP, do RH, e esse é um ponto que é ele que vai ter que puxar lá. Por quê? Por que é ele que vai ter que puxar? Porque ele é influenciado pelo que acontece com as questões de SST. Então, ele chama a contabilidade, se for externo, chama a consultoria de SST e como é que nós vamos fazer? Se é interno, o RH, DP, é tudo interno e só tem a consultoria de SST externo, é a mesma coisa. Chama, vamos conversar, como é que nós vamos fazer? Você vai fazer... E se não tem, vai atrás de um. E se não tem, vai atrás de um, exatamente. E a gente tem um terceiro cenário, que é aquela empresa que é aquela empresa que tem o seu software, que é RH, DP, que tem segurança, tem tudo. Então, ou seja, ela já vai estar numa... E ela tem a segurança que é interna mesmo. Ela está numa situação mais cômoda. Ou também tem empresas que já têm isso. Ela tem um sistema ERP, folha de pagamento, ela tem um sistema próprio de gestão de SST. Ali dentro vai ter que ter essa integração. Inclusive, essa é uma premissa hoje, quando é uma empresa... Porque a empresa, minimamente, ela tem ERP de folha de pagamento. O que ela faz... Quando a área de SST dela, pô, nós precisamos de um software, eles vão no mercado. Qual é um dos primeiros pontos que eles levam em consideração? A integração com o sistema que eles já têm. Porque ninguém quer hoje ter retrabalho, que na verdade não deveria. A gente sabe que tem, mas não deveria ter retrabalho, ter isso, ter aquilo. Vai atrás. É mais inteligente buscar um sistema com integração. E os sistemas estão trabalhando nisso, sabia? Estão preocupados. Para ter integração com outros, eu já vi isso, tá? Tem integração com outros softwares que estão no mercado. Então, eles estão trabalhando numa mesma linguagem ali para se entregar com outros softwares. Isso, eu presto consultoria para uma empresa de software, de SST, e ela tem uma atuação, não só ela, como as empresas de folha de pagamento, uma atuação que é proativa, que entre elas estão conversando e ela está falando, para que eles tenham integração certificada. Peraí, eu tenho esses clientes e eu percebi que a maioria deles é o teu software. Pô, vamos, sem esperar o cliente... Porque, imagina, você tem 300 clientes, um te procurar, você vai lá e desses 350 usa o mesmo software de folha de pagamento e o mesmo SST. Por que nós não vamos conversar? E nós fazemos aqui e perceba que nós vamos beneficiar os 50. Olha só, imagina só você comunicando ao teu cliente, olha, a gente fez uma integração com um software tal, que é o mesmo software que você tem. Olha as vantagens que você vai ter. Cara, você está agregando o valor que você entrega para o teu cliente. Ao invés de você esperar o teu cliente mandar um e-mail, preciso disso, preciso... E a gente sabe como é que é. Isso daí vai gerando um desgaste. Isso, com certeza. Vamos puxar um assunto aqui. A gente já está chegando quase no finalzinho do nosso bate-papo. Eu sempre gosto de pensar também nas pequenas empresas. A NR1 trouxe umas alterações ali com o tratamento para pequenas empresas. E vamos falar um pouco, então, como é que fica essa questão de implantação para pequenas empresas. Você tem algum exemplo para compartilhar com a gente que possa remeter à pequena empresa? A gente sabe que muita gente que está ouvindo a gente aqui é de pequena empresa ou faz assessoria para pequena empresa para que ela possa fazer uma gestão eficiente de SST. Hoje, quando a gente fala, né, do que está em vigência hoje, né, quando a gente fala em tratamento diferenciado, a microempresa, a empresa de pequeno porte, o microempreendedor individual, eles têm tratamento diferenciado. Que tratamento diferenciado é esse? A gente falou lá inicialmente do PPRA. Né? A gente falou do PPRA. O que acontece? Elas, né, a partir do momento que elas não têm, não existe fator de risco ambiental, ela está dispensada do PPRA. Isso é o que a gente tem em vigência hoje. Então, ela faz uma declaração, declaro a inexistência, né, dos fatores de riscos ambientais. Como é que ela vai saber
que não tem. E esse é o X da questão. E ela declara. E ela não Será precisa... que é o profissional de RH vai olhar assim, vai dizer, não, ela não tem nada, não. Pode... E aí ela não precisa ter o PPRA. Mas se a gente pensar em e-social... Isso é gargalo, isso aí. É gargalo. Voltou Só pro que se a mesmo gente ponto. pensar em e-social, quando a gente fala em tratamento diferenciado, não sei o quê, a gente não vai ter muito, porque a base para fator de risco, S2240, é o quê? A base. LTCAT. E o LTCAT, eu tenho só um empregado. É SLT? É. Precisa ter o LTCAT. Mas eu tenho só um. Mas eu não tenho risco. Beleza? É por isso que você precisa do LTCAT, para dizer que não tem. Então, o LTCAT ele tem essa finalidade. Para dizer que tem e também para dizer que não tem. Para comprovar. A finalidade do laudo técnico das condições ambientais do trabalho é caracterizar a existência ou a inexistência, né, da exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam aposentadoria especial. Então, ou seja, quando a gente fala em e-social e microempresa, tá no mato, porque não tem o tratamento diferenciado, não precisa ter o PPRA, mas você vai ter que ter o laudo, entendeu? Então, só que aí a gente chega num ponto seguinte, poxa, e como é que é a estrutura para essas empresas para ter isso, para fazer gestão e tudo mais? A gente sabe, o problema ele vai ser, é um problema que é difícil de você apresentar uma solução. Não existe uma receita. Na verdade, nenhum governo consegue apresentar uma solução. Exato, faz isso, faz aquilo, tá aqui, tem a receita. Não tem. Por quê? Porque a gente vai depender de uma estrutura, de quem está lá, de quem não tem. Mas de uma coisa eu tenho certeza, né? A maioria dessas empresas de pequeno porte e microempresa, quem toca o barco lá dentro nesse sentido é profissional de DP e RH. É ele. E aí o que acontece? O que ele faz? Ele contrata uma consultoria. E quando eu digo contrato, é ele mesmo que ele vai ter que ir atrás, vai ter que... Então ele também tem que selecionar a qualidade do que ele está trazendo para dentro, porque isso vai respingar uma hora ou outra nele, né? Mas nesse sentido aí é um desafio que a gente tem. Na verdade, é o ponto complexo social, né? Porque quando você decide criar um sistema capaz de fazer as empresas cumprir tudo aquilo que está na legislação trabalhista, previdenciária, tributária, você criar um sistema só para tudo isso e que está como principal desafio de quem era do departamento pessoal. E quando você começa a mexer na parte de segurança do trabalho, e quando você vai se aprofundar na área de segurança do trabalho, a gente já está falando aqui que ela tem impacto diretamente na empresa, desde folha de pagamento, né, e muitas outras coisas, né, treinamento, exames, etc, etc, etc. E você vê que a coisa ela é muito mais complexa do que a gente imagina, né? É porque é um problema cultural. É aquilo que a gente vai voltar naquele ponto. O problema não é o e-social. O e-social só está mudando o método, a forma de você prestar informação. O problema está onde? O problema está... Nosso sistema tributário também é muito gigante. É gigante. O problema está onde? Em todos os requisitos que uma organização precisa atender. E aí não vou entrar no mérito se é muito, se é pouco, se podia diminuir, se não podia. Eu vou entrar no fato da realidade. É o que tem, é o que a gente precisa atender. E aí, quando eu falo... É o que tem, não dá para correr disso. Não dá para correr, né? A não ser que eles prorroguem mais uma vez. Mas aí a gente entra naquela questão, que isso não é uma pergunta... É muito comum eu receber essa pergunta. Edivaldo, isso é social, não é, na parte dos eventos de SST, nunca entrar? Eu falei... Acho isso difícil. Eu também acho. Acho que uma hora ou outra pode demorar, mas entra. Um dos pontos que você já colocou aqui é a questão previdenciária. Então, o sistema previdenciário brasileiro ele precisa melhorar a arrecadação dele, né, por causa do déficit. E a gente sabe que muitas empresas sonegam a previdência social. Né? Isso é muito comum. Vou dar um exemplo. Tá? 2019, a Previdência Social ela gastou lá com benefícios acidentários ou aposentadoria especial, ela gastou ali aproximadamente 6 bilhões de reais em 2019. Entendeu? 14. E ela arrecadou 6. Ou seja, olha só o déficit. Ela gasta 14 bilhões, mas ela arrecada aproximadamente 6. Pô, peraí, a gente tem alguma coisa que está errada. Lógico, a gente tem um ponto que é a metodologia que a gente tem hoje de cobrança, que faz esse déficit chegar. Por quê? Não vou entrar no assunto, mas só um comentário. Por exemplo, as empresas, né, do Simples Nacional, o que elas fazem? Elas não recolhem o seguro contra acidente de trabalho. Mas os empregados do Simples Nacional se acidentam, se aposentam, requerem benefício e a Previdência paga a conta. Então, perceba que um ponto é na metodologia que a gente tem hoje. Que, para mim, isso daí está à mercê de ser corrigido. Inclusive com a PEC, né, que foi paralela à reforma da Previdência Social. Isso foi levado em consideração das empresas que não pagam, mas usam. Então, esse é o primeiro ponto. Mas a gente também vai ter aquela fatia que é a da sonegação, que deveria, mas não paga.
A gente tem essa fatia aí. E aí como é que fica? Com o E-Social, como é que vai ficar? O E-Social, hoje a Receita sabe que tem? Ela sabe que tem. Mas ela consegue fazer o quê? Ela consegue identificar isso de poucas, que é o que a gente chama da malha. Ela vai lá e passa a malha e pega um ou outro. Agora vai Peixe ser grande. agora É arrastão, vai pegar todo mundo. Então, esse é um ponto que tem... Acredito que o principal ponto é... Logo quando eu comecei a trabalhar nessa área de social, com treinamentos, eu via muito pessoal preocupado com multa, né? Aquilo que você falou. Eu não gosto de focar muito em multa, não. Mas e aí, se eu não fizer? Pessoal, se preocupa pelo menos em aprender a fazer. Depois você se preocupa em saber se você não fizer. Porque quando uma pessoa pergunta assim para mim, professor, mas se eu não fizer, para mim é uma pessoa que está dizendo assim, eu não quero fazer, só vou fazer se realmente não tiver como. Então, aprende a fazer e faz para evitar prejuízos para a empresa. E quando você vai para esse campo, né, você vê que o E-Social ele vai trazer uma possibilidade de uma melhor fiscalização e melhorar a qualidade dessa fiscalização. E aí, quando você vai dentro da documentação técnica do E-Social procurar como é que vai funcionar esse processo, em nenhum momento você vai encontrar informação dizendo que o E-Social foi criado com esse fim. Mas a gente sabe que, no final das contas, esse é um dos principais benefícios que o E-Social vai trazer. É o melhoramento na fiscalização e arrecadação do governo, principalmente a arrecadação previdenciária, porque aí, meu amigo, não vai ter para onde correr. E aí, aqui a gente está falando muito do âmbito da empresa e do Estado, né? Mas quando eu paro para ver isso, eu também vejo para o lado do empregado. Como empregado, ele vai ser beneficiado quando as empresas começarem a declarar as informações corretas. Porque eu já presenciei situações de empregados que foram penalizados quando foram solicitar aposentadoria, porque a empresa não fazia o recolhimento. E aí, por exemplo, que empregado sabe, por exemplo, que ele tem que guardar o contra-cheque pelo menos nos últimos 30 anos, para comprovar que ele fazer a prova, né? Se a empresa não pagou, ele vai ter que fazer a prova para poder requerer. Porque eu estou estudando agora sobre o sistema previdenciário e você vai ver lá que tem a parte que é do seguro, que é a parte que dá aposentadoria, e aí a pessoa tem que contribuir, tem um tempo mínimo de contribuição. E se a empresa não declara ou declara incorreto, isso gera impacto diretamente na aposentadoria daquele trabalhador, né? E aí o trabalhador tem que provar que ele teve, por exemplo, a aposentadoria especial, que ele recolheu, e etc, etc, etc. E ninguém sabe que tem que guardar, por exemplo, contra-cheque, carteira, esse tipo de coisa. Mas com a social isso vai acabar, porque nós já falamos aqui, a empresa já declarou, já cumpriu a obrigação quando declarou. Então, o direito do trabalhador está garantido. Se ela declarou errado, aí o trabalhador não vai precisar se preocupar, porque a própria Receita já vai lá, que fiscaliza a parte previdenciária, né, e vai exigir o cumprimento dessa obrigação. E nesse sentido, quando a gente fala assim, o E-Social e tal, muita gente, né, literalmente fala mal, fala isso e tal. Só que ele é um bem, não só SST, mas no âmbito geral, ele é benéfico para a sociedade como um todo. Eu vou falar do aspecto de SST, que é a minha praia, né? Quando você pega e avalia o seguinte, o E-Social não vai mudar nada. Não vai mudar nada da forma que você fazia, mas na realidade vai mudar, porque se as empresas não fazem alguma coisa, vão começar a fazer. Então, olha que a gente está voltando lá para o começo. O que é segurança do trabalho? Promover ambiente de segurança. Pô, se ela tem um laudo que segue as premissas do LTCAT do que é, se ela tem um bom PPRA, se ela tem um bom PCMSO, se ela tem isso, faz bom treinamento, não sei o quê, a gente vai chegar no quê? A gente vai chegar num ambiente seguro e saudável. E a partir do momento que a gente tem um ambiente seguro e saudável, a empresa é beneficiada, o trabalhador é beneficiado, a sociedade é beneficiada e quem está por trás disso, ou melhor, na frente disso, puxando, é beneficiado, que nesse caso seja DP, RH, contabilidade, SST. Por que a empresa é beneficiada? Ambiente mais seguro e saudável, ela vai ter o quê? Ela vai ter redução de custo, ela vai estar em conformidade, ela está preservando a imagem dela, ela está tendo os seus trabalhadores mais disponíveis, então ela está sendo mais produtiva, você está reduzindo o absenteísmo. O trabalhador ele tem um ambiente mais seguro, mais saudável, ele se sente melhor lá dentro. A gente sabe hoje a empresa, qual é o teu salário? É 2 mil. Pô, aqui eu pago os mesmos 2 mil, só que aqui você tem isso, tem aquilo. Ele troca. Às vezes até por um salário menor e ele vai. Então, ou seja, a empresa deveria pensar nisso também. E a sociedade, né? Por que a sociedade também é beneficiada? Olha só hoje, você sofreu um acidente de trabalho, pô, vai para o SUS não sei o quê, vai Previdência Social, paga benefício, não sei, tem que reabilita, volta para o SUS, faz cirurgia, faz isso. Olha o impacto econômico, né? A Organização Internacional do Trabalho estima que o impacto dos acidentes e doenças ocupacionais no mundo, ele gira em torno de 4% do PIB.
4% do PIB mundial. Ou seja, a gente está falando de muita grana. Então, ou seja, a sociedade como um todo é beneficiada. Hoje você tem auditor fiscal que tem que fiscalizar no seu... Pô, se a empresa tivesse essa consciência, a gente não precisaria ter o auditor... sobre isso, né? Não precisaria falar disso se isso fosse consciente. E, consequentemente, aquele profissional que está na frente disso, DP, RH, contabilidade, SST, ele vai... A empresa vai olhar ele com outros olhos, ele vai ser valorizado, reconhecido, ele vai ser visto como estratégico dentro de uma organização, por quê? Porque ele preza, e ali aquela questão, não gostamos de falar de multa, a gente tem que chegar no seguinte, tá, mas o que é que compensa do meu trabalho? É aquilo que realmente eu faço, que é o que que é ter um PPRA, ou o resultado de um PPRA? O resultado... Então, eu vejo que a gente tem que mudar esse foco hoje da atuação da área de SST, sair para aquilo que você faz, para o resultado daquilo que você faz. E às vezes mostrar para a empresa que traz um resultado positivo. Muito bem! Vamos encaminhando aqui para a última pergunta, então, do nosso encontro. Queria que você deixasse um recado aqui para os profissionais de SST e de departamento pessoal que não estão vendo todas essas oportunidades. Aqui a gente conseguiu pontuar várias situações relacionadas à SST social. A gente poderia gravar aqui 3, 4 programas, porque é um tema muito rico, né? Se a gente fosse olhar cada ponto que as empresas podem avaliar, analisar. É um desafio, a gente está vivendo num momento de desafio gigantesco. Ontem mesmo eu estava com os alunos conversando, falei, pessoal, a gente está vivendo um momento mais oportuno da nossa profissão, porque é o momento que a gente está implantando algo, né? Implantando um novo sistema, é um momento transitório. É um momento também que muitas pessoas vão decidir não ficar na área, muitas pessoas estão vindo para a área, então é um momento muito oportuno também, porque quem está nessa fase de transição está adquirindo conhecimento que talvez aquela pessoa que já vai pegar o negócio pronto não vai, né, ter que fazer passo a passo e ali saber o que é, investigar e tal. Então deixa um recado aí para a galera de SST, para o pessoal de DP, que ainda não consegue ver essas oportunidades aí da social. Bom, o primeiro ponto é bater naquela tecla. O e-social não traz nada de novo. Entretanto, vai mudar a forma como a gente faz as coisas. Como vai mudar a forma como a gente faz as coisas, a gente tem que voltar e pensar, peraí, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo o meu melhor? E aí a gente vai chegar no que você falou. Que isso está muito comum hoje, eu percebo isso, profissionais, principalmente DP e RH, que abordam o seguinte, poxa, não dá mais para mim, eu vou cair fora. Por quê? Porque isso exige muito. Sim, exige. Imagina só. Tem gente que no final desse podcast acho que está pensando em já desistir. Olha tudo que a gente conversou aqui que, de certa forma, vai recair sobre o profissional de DP e RH. O que vai acontecer? Isso tem profissionais que vão migrar, vão sair, outros vão entrar. O mercado, como um todo, ele é dessa forma. Só que aí note que a gente tem uma oportunidade. Né? Só que para a gente aproveitar uma oportunidade, a gente tem que estar preparado. A gente tem que se preparar, a gente tem que estar seguro daquilo que a gente está fazendo. E isso a gente só consegue fazendo o quê? Estudando, indo atrás. Né? Até para a gente correr. Porque, por exemplo, se você dizer que não dá para mim, entendeu? Você tem que ir lá e ver que realmente não dá para mim. Né? Não vou entrar nesse jogo, não dá para mim. Meu time não está preparado, vou para outro esporte. Então, a gente tem que visualizar isso e compreender. Se você quer, mergulha de cabeça. Se você não quer, aí literalmente tem que cair fora, não dá para empurrar com a barriga, porque uma hora o próprio mercado vai te sacar. O próprio mercado vai te sacar. E aqueles que ficarem de cabeça em ter um trabalho com qualidade, a gente tem que pensar o seguinte, daqui a 3, 4, 5 anos, quantos profissionais que dominam realmente esse assunto? E aí até eu lanço uma pergunta para a gente refletir, né? Quão bem a gente faz o que a gente faz? Né? Será que a gente realmente domina? E a pergunta é, se você domina, certamente o mercado vai ver como aquele cara domina. Aquela profissional, domina. Se eu estou tendo problema, vamos trazer para cá, porque eu tenho que resolver. Isso vai surgir oportunidade. Hoje nós temos a oportunidade. Qual é a oportunidade que tem hoje? Da gente se desenvolver, aproveitar isso e tal, e usar isso tanto. E vai chegar um outro momento da oportunidade que é colher os benefícios daquilo que a gente fez. Então, né, só para finalizar, esse social não é novidade. Né? O modo como as coisas vão acontecer vai mudar. E aí até uma pergunta, se a gente for avaliar o seguinte, quem está escutando a gente, né, viu, conhece alguma locadora? Locadora de filme? DVD? Quando foi a última vez que viu uma? O que aconteceu? O mercado estava mudando. Donos de locadora que não pegaram e não perceberam esse acompanhamento, então, o que aconteceu? Porque teve aquele que pensou e chegou à conclusão, não dá mais.
Não é porque ele não tinha... Porque vai mudar. Não dá mais para mim o meu modelo que eu tenho hoje. Eu tenho que modificar. Eu vou criar um novo negócio, vou fazer diferente, vou fazer alguma coisa, vou trazer uma experiência para o usuário diferente. Entendeu? E aí é o ponto que fica para quem está ouvindo, né? Será que a gente está lá dentro da locadora esperando passar ou vendo que não dá mais e pulando fora no sentido de, não, vou procurar outra coisa. E aqui o procurar outra coisa é o quê? Pô, preciso entender desse negócio. Se eu quero ficar, eu tenho que entender como é que o negócio acontece. Porque senão uma hora o mercado vai me sacar. Muito bem. Só que eu vou complementar também, deixar uma mensagem para o pessoal. É muito importante nesse momento agora você construir uma rede de contato muito bem fortalecida, né? Eu tenho alguns amigos que, cara, o pessoal está todo o tempo estudando e isso é muito gostoso de conversar com esse pessoal, porque são pessoas que estão realmente interessadas com a mudança da profissão e a mudança da área e eles estão também estudando, eles elevam o nível do profissional, né? Infelizmente, muitos profissionais hoje só estão preocupados em fazer coisas operacionais, a pessoa não quer saber o que ela está fazendo e eu acho que essa que é a chave também, sabe? Você mergulhar de cabeça, se dedicar e se decidiu trabalhar mesmo nessa profissão, você vai ter que desenvolver essas habilidades, não tem para onde correr. Eu nunca me vi, por exemplo, estudando a parte de SST, né? E eu comecei a estudar, comecei a investigar, comecei a pesquisar, porque agora existe a necessidade de desenvolver esse conhecimento. Se eu vou me aprofundar muito, se eu não vou me aprofundar muito, vai depender muito do meu campo de atuação. Eu tenho essa consciência também. Se eu sentir necessidade de me aprofundar mesmo, eu vou a fundo, mas se eu entender que eu já adquiri um conhecimento suficiente, por exemplo, para eu saber o que a empresa precisa fazer, o que a empresa não precisa fazer, isso já é fundamental, acho que já elimina bastante erro. E até nesse sentido de se aprofundar, eu lembrei agora até eu 10 anos atrás, eu conheci o FAP, comecei a estudar. Quando eu dominei o FAP, eu pensei, poxa, eu não domino, eu conheço ele, mas eu tenho seguro. Aí vai na Jurat, aí vai na aposentadoria especial. Aí você tem que entender como é que funciona a GFIP, aí como é que é uma contribuição previdenciária, o que é um perde-comp, como é que você faz restituição, compensação. Então, ou seja, incrível, né? Perceba que olha o que eu fui, e eu não sou do DP nem do RH, mas eu precisei abranger tudo isso. Não quer dizer que, nossa, não, eu entendo o mínimo que eu preciso para dizer hoje. Quando eu falo do FAP, eu domino. Por quê? Porque eu entendo dele e minimamente do que ele influencia ou que é influenciado por tudo o restante. Mas assim, esse que você falou da rede de contato é interessante. Esses dias eu tive um problema atrelado com a contribuição previdenciária de um cliente, liguei para um colega meu e perguntei, tu já teve esse problema? Porque eu não sabia da resposta, eu não sabia nem... na verdade, eu não sabia da resposta nem como fazer a pergunta. Aí eu sei, tu já... Não, isso, é desse jeito, é dessa forma que faz. Aconteceu. E aí, lá em 2018, abril de 2018, quando começou a folha de pagamento dessa empresa aí, o que aconteceu? Teve um vacilo da plataforma social que as empresas fizeram a transmissão, mas os 3 primeiros meses ela não armazenou os dados da folha. Por isso que deu esse problema. Então, ou seja, perceba que eu fui aonde? Num contato. Então, ter essa rede é muito importante. Com certeza, faz toda a diferença. Então... Pessoal, a gente está finalizando aqui o nosso podcast. Sou o professor Luciano Pimentel. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Dominando a Social, com a participação do consultor e professor Edivaldo Gregório. Eu gostaria de te agradecer pela tua disponibilidade de vir aqui no estúdio da NIT, agradecer no nome da NIT toda a equipe aí pela tua participação. Foi maravilhoso, eu espero que a gente possa marcar outra aí para continuar falando sobre SST social. E antes de a gente finalizar, não se esqueça de deixar o seu like, você que está no YouTube, se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos e compartilhar esse vídeo aí com o maior número de pessoas. Fazendo isso, você vai fazer com que esse conteúdo que está muito rico alcance outros profissionais de DP, de SST que precisam ouvir e aprender mais sobre o E-Social, tá? Lembrando que agora você pode ouvir o podcast Dominando Social nas principais plataformas de streaming do mundo, tá? Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Nós estamos lá esperando você, tá? Um abraço, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê numa próxima. A gente se vê. Forte abraço.